Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa do World of Wheels. Esse é um programa muito especial, um programa em que temos o retorno como convidado ainda, mas estamos tentando convencer ele, a volta de Thiago Mendonça. Como vai, Thiago? Tô bem, Liv Paer, como é que Tudo você bem? tá? É sempre, Feliz de estar aqui conversando mais uma vez com quem gosta de automobilismo. é sempre bom tê-lo ao nosso lado. Você também, Kleber O eterno Barroso. interino. Mais E uma aí, vez, pessoal, E aí, como é que Thiagão. tá? Tudo bem? nosso convidado e amigo Kleber Barroso. Vamos começar falando do quê? Fórmula 1? Fórmula 1, Pode né? ser, eu Vamos gosto. Fórmula 1. Então vamos Fórmula 1. Previsões para o GP do Brasil de um GP bom, já que temos a previsão de 80% de chance de chuva na tarde de domingo. Não que a Mas- previsão varia muito para Interlagos, né? Que sempre Não, mas muda de interessante, última hora. agora vai ser interessante, eu quero ver o trabalho dos caras acertar carro, porque São Paulo atualmente está fazendo 4 estações no mesmo dia. No mesmo dia. Os caras vão ter que ser bom. Agora eu quero ver. Não, você sabe Agora que o bicho pega. O Robert Pega. Kubica deu uma declaração interessante essa semana, dizendo que Interlagos é uma pista estranha, né? Que nunca se sabe como é que o carro vai se comportar aqui. Sabe como é que ele vai se comportar na Coreia, que não existia ainda o circuito, mas não sabe como é que vai se comportar em Interlagos, até por essas variáveis. Impressionante, Tem né? um mimimi geral da categoria com Interlagos. Ultimamente o próprio Bernie andou falando que a estrutura não dá mais para colocar os motorhomes lá, tá ficando complicado, reclamam que a pista tá ondulada. Normalmente sempre a corrida do Brasil é uma coisa muito bacana. Essa E é a grande é uma verdade. das mais lucrativas para o Sr. Bernie. Ele fica reclamando de boca cheia, ou não é, Thiago? É, e o A GP grande do verdade Brasil- é que essas ondulações do asfalto, elas existem realmente, mas desde 1990. Não, Não é desde- feita uma Exatamente, grande reforma no exatamente. autódromo, então não tem como. É, E todos os autódromos do mundo têm. Não acredito que exista tanta ondulação mais assim, não. Eu acho que se você corre em Mônaco, se você corre em Singapura, o que é correr em Interlagos? Só porque é um Exato. autódromo, ele não pode ter um asfalto um pouquinho pior do e que a você gente tem na viu- Malásia, do que você tem em outros E a circuitos? gente viu a própria Coreia, um circuito novo, ondulado. Exatamente. Acabou de ser E feito quando não é asfalto, ondulado, eles reclamam que é liso e escorregadio. Ou seja, os caras nunca estão felizes. Não, O que não, eles estão não, fazendo lá? não. Pois é, Eu não eu entendo. falei a corrida passada, um monte de milhão que esses caras ganham, não larga, não, tá chovendo. O Hamilton falou, gente, tá quase pra botar pneu intermediário, larga É logo verdade. essa porcaria. Não, é que pode estragar a chapinha, borrar o esmalte. É, por pelo isso amor que de eles não Deus, É a colocam. geração Pelo dos amor de pilotos de açúcar, né? Exatamente. Eles derretem se chover. Vamos lá, e a Bridgestone, inclusive, já disse que os compostos escolhidos serão os médios e os super macios. É a última corrida da Bridgestone no Brasil. Eles já disseram que iam fazer essa diferença para não ficar muito próximo um pneu do outro. E médio e super macio Interlagos acho que é agradável. É, vai ser engraçado, porque Interlagos é muito abrasivo. Não é Então, mais. Aí é que tá, o acho médio e que o super macio já melhorou macio, muito. Eu acho que pro médio vai na boa, mas super macio não vai durar muito não. Vai ser engraçada a brincadeira. Bom, se eles usarem, né, Thiago? Porque com essa previsão Se de chover, aí fica tudo igual, ninguém precisa usar nem super acabou macio, nem tudo. macio. Não, mas vai ter história de treino, vai ter treino no seco, se chover vai ter treino no molhado, vai ser uma salada interessante. É agradável, eu gosto de Interlagos por causa disso. A gente que conhece, vai lá, 30 anos, faz 30 anos que a gente aparece lá, a gente olha pra cima e fala, vai chover. É verdade. Ou começa a fechar tudo, tem dia que você olha, os caras, ih, vai chover, você olha e fala, não vai. Ou faz Não um sol chove. de rachar, né? É. Que aí é ruim pra quem tá com super macio e não é difícil acontecer, não. É possível, bem Não, possível. é bem possível fazer o sol de rachar, esfriar, a pista continuar quente aquele tempo fechado, chover pra caramba. tudo Até na uma mesma vitória hora. do Felipe Massa nesse fim de semana é possível. Ele que não vem bem já algumas corridas, até isso é possível. Não, isso não é possível. Principalmente porque, Desculpa, não é possível. eu vou te dizer um negócio, eu acho que a grande chave desse campeonato pro Fernando Alonso é o Felipe Massa no Brasil. É. Porque ele tem uma concordo. capacidade de acerto nesse circuito muito grande. Se ele Sim. conseguir colocar o carro Mas da naquela Ferrari si- lá na frente, mas naquela o Alonso tem situação. aproveitado bastante, né? O Mas carro. naquela situação, a hora que o Alonso, se o Felipe estiver em primeiro e o Alonso estiver em segundo, imagina o que vai acontecer. Não, que vai ganhar o Alonso, fato. Não Pô, tem nem imagina discussão. o que vai Escuta, acontecer. Vão mandar não. reduzir o regime. Agora tem o teatro, eles não podem mais declarar de então vamos fazer teatro. Olha, reduz o regime de giros aí porque o motor tá no bico do corvo. Não, eles não Acabou, vão fazer nada mimimi, disso. já era. Eles vão falar pro Felipe antes, filho. Se ele estiver em segundo, a gente vai falar you're first, Alonso second. Acabou. É, exatamente. E eu acho Acaba a que corrida aí. nesse ponto do campeonato, ok começar a trabalhar com o jogo de equipe. O que não podia já lá atrás. Não, Agora, naquela época foi complicado, não era necessário. Mas hoje a gente vê que a diferença do Alonso. e a torcida, hein? Será que vai receber? Como é que receberia uma atitude dessa do Felipe? Como já teve outra e a torcida ficou super ok quando foi o caso do Kimi Raikkonen. Atualmente eu acho que mudaria um pouco a coisa, hein? Não sei se o Olha, Alonso sai do a autódromo. grande verdade é que, nesse ponto, o povo daqui gosta do troço. E mesmo quando nós não tínhamos nada expressivo na categoria, que foi aquele
limbo pós-cena, o povo tava lá gritando, pulando, berrando, e vai ser a mesma coisa, vai terminar tudo verdade, em festa, é do verdade. mesmo jeito. O- Felipe primeiro, Felipe parando, Eu sei, mas dando quando o passagem, Barrichello, que era o brasileiro que correu durante muitos anos sozinho praticamente, de brasileiro. R$100 chances na época de Jordan, companhia e a limitada. galera torcia pra ele. Então eu acho que a torcida não é problema, não. Eu acho que vai torcer. Falando em massa, eu vou falar aqui. Ele deu uma entrevista pro site oficial da Fórmula 1 e que ele disse que seus grandes ídolos de infância foram seu pai e o Pelé. Pelé jogava mais que o pai dele. Ele virou piloto Pelé porque era melhor que o pai dele. Pelé jogava, sempre foi muito melhor que o pai jogava dele. bem melhor, com certeza. Até uma vez o Pelé falou: "Ô Citone, peraí que eu vou te ensinar." Mas verdade. agora, como é ele virou piloto por quê então? Não tô entendendo. Se os ídolos eram o pai e o pai era piloto? O pai era piloto. Então, Eu acho que... Mas eu acho o pai era a referência dele? Ele não quis confessar, O mas eu Piquet acho... e o Senna, não? Não, ele se inspirou no Zacarias até pra formar o personagem que ele é atualmente. Olha, te falar, Zacarias, eu me cuidado, lembro de uma Zacarias, vez, Trapalhões. Paulo Vaz conta esse episódio sempre, que dele ficar decepcionado com o Senna, que era seu ídolo. Então hoje ele já não considera mais o Senna ídolo dele, até por causa disso. Porque ele pediu um autógrafo pro Senna e o Senna simplesmente nem olhou pra cara dele. Como se ele não fizesse isso. Mas, de fato... Você sabe, então eu vou contar um fato. Eu tenho um autógrafo do Nelson Piquet no aeroporto e eu consegui a proeza, porque o Nelson Piquet ele não dá autógrafo pra ninguém, Não. ele manda você pastar. Ele nem Eu fala. falei, com bom, eu vou te encher o saco até sair esse autódromo, vamos testar resistência? Na sala da American Express aeroporto. em Guarulhos. No aeroporto, Ele falou, não, você é um chato de carteirinha, deu uma risada e me deu autógrafo. Justo. Fantástico, Humor de fantástico, Nelson fantástico. Piquet. Humor de Nelson Piquet. Bom, o Johnny Herbert já foi também eleito o comissário para o GP do Brasil. Ele é aquele piloto comissário, né? Que sempre tem um ex-piloto de Fórmula 1 que é comissário. Ele vai Bela ser. escolha, bela escolha. Johnny Herbert já foi e muito bem na Malásia e na Turquia nesse ano. E é um fã do como Brasil e um comissário. fã de Cena, né? Pois é, Declarado, pois é. declarado, um fã de Declarado. Brasil. E já um fã de bateu Senna. muito, né? Bateu muito, sabe bem como é que é, acidente, pra analisar é uma beleza. Toma decisão na hora. O senhor está ácido hoje. Johnny, senhor. Opa! Johnny Herbert é esse que teve a única vitória da equipe Stewart, né? Verdade, numa prova com chuva aí. Pois é, Nürburgring. o Barrichello deu pau nele todas as corridas que eles correram juntos, menos naquela que o Herbert ganhou. Verdade, verdade. Impressionante. O Bruno Senna disse que está conversando com outras equipes para 2011. O que você acha, hein, Thiago? Eu acho que não vai fazer a menor diferença, porque as equipes que ele está conversando são as equipes do fundo do grid, a Lotus, enfim, vem com motor Renault, vem com câmbio não sei o quê. Eu acho que a Lotus não vai sair do lugar, eu acho que ela vai ser para sempre essa equipe pequenininha e batalhando para chegar ali até o ponto de virar no mesmo tempo das outras, mas nunca andar na frente das outras. Não. Eu acho que a Lotus é uma equipe tão condenada quanto a Espanha. A Espanha é condenada a ponto de não seguir na Fórmula 1, mas a Lotus eu acho que vai continuar e continuar andando atrás. Então eu acho que para o Bruno Senna a coisa realmente está complicada. Ele devia, de repente, costurar algum acordo comercial, alguma coisa, utilizar o nome dele e o talento que ele também tem para conseguir um investimento na carreira e buscar equipes maiores. Mas eu gostei de uma declaração do Bruno Senna, que ele foi o primeiro que falou, se não for para correr de Fórmula 1, eu vou vender coco na praia. É verdade, o sonho do cara na Fórmula 1 não conseguiu nada. Já correu de Fórmula 1, agora já pode vender coco. Vai vender coco na praia, não vai se meter a... Quer dizer, ele não correu de Fórmula 1, ele andou de Fórmula 1. Eu vou tentar ser o único representante na categoria XPTO, na corrida de carrinho de rolemã da Vila Cunhé. Meu, para! Mas olha, é melhor vender coco do que levar coco, né? Eu acho que ele poderia, de repente, passar uma temporada aí como um piloto reserva de alguma equipe grande, alguma coisa assim. E ele consegue, eu tenho certeza que consegue, do que achar um lugar no grid para ficar levando... O problema é que quando você sai do grid, tem o problema de você ser esquecido. Veja nosso amigo Raikkonen, que foi andar de rally e já E o tá fora próprio do baralho, Heidfeld, o e próprio falou que Heidfeld. queria voltar. Complicado. Bom, falando nisso, o de Graça também está correndo um risco sério de sair da Fórmula 1 e ficar sem vaga. verdade. Aliás, os dois estão, né? O Bruno também e agora o de Graça também, porque o D'Ambrosio disse que está 95% dentro da vaga, então... a Fórmula 1 volta a viver aquele momento de especulação de quem tem mais dinheiro vai levar a vaga. E vai mesmo, né? Não tem jeito. E vai mesmo. Não, O isso é fato histórico, né? Desde 1900 o Guaraná com rolha aqui na categoria, quem corria primeiro na Fórmula 1 era quem tinha dinheiro para bancar carro. Na época dos primórdios, década de 50. Aí na década de 70 aí começou a exploração comercial, quem levava o melhor patrocínio sempre foi um jogo de grana. Então quem tem dinheiro vai andar. Se você não é um talento extraordinariamente acima da média, e der sorte ainda hoje em dia, porque não basta hoje só ser um talento, você tem que ter sorte também,
aí você consegue uma vaga numa equipe boa. Se não, Não, amigo, e eu acho que vai faz vender muita, coco na praia. exatamente, eu acho que faz muita diferença o talento do piloto se você tem uma McLaren nas mãos. Aí você precisa realmente de um Lucas de Grassi, de alguém que ande bem. Agora, se na Virgin você já tem lá o Timo Glock, a segunda vaga não vai fazer a menor diferença para o Richard Branson. E na verdade eles estão lá para ganhar dinheiro, não tá lá para Exatamente, se divertir, senão exatamente. ele corria, o Branson. Não, É verdade. Não, entendeu? Se fosse para se divertir, ele é louco, ele anda de balão voando. Bom, vamos lá. Todo mundo achando que o Alonso tá com problema de motor sério, não sei o quê, porque ele já usou 8 motores. Um furo na regra pode dar ao Alonso, pode não, vai dar ao Alonso um alento. Por quê? Porque Alonso usou um motor depois dos treinos da primeira corrida no Bahrein, ele trocou esse motor porque estava superaquecendo, então eles não sabiam o que era, acharam que era um problema do motor e trocaram. Só que esse motor não tinha problema, era um problema de refrigeração do carro. Como esse motor foi trocado antes de ir para qualquer coisa, só foi usado em treino, ele só poderia ser usado em treinos de sexta nas próximas corridas. Só que uma brecha na regra da FIA diz que na última corrida você pode usar esses motores, mesmo que eles tenham sido bloqueados para usar só na sexta. Então o Alonso tem um motor que ele usou só em um treino. E graças a Deus ele vai poder usar em Abu Dhabi, né? Graças a Deus para ele, não para mim. Para mim não muda nada. Mas ele vai poder usar em Abu Dhabi esse motor com baixa quilometragem, que andou parece que um treino só. E para ele, que pode abrir os canecos, mandar regime de giro lá pra cima e na hora que da briga de foice vai fazer diferença. Ele vai usar um motor bem gasto aqui em Interlagos. Interlagos é uma pista que precisa de motor, então a gente não pode esperar muito. Aquela subida judia demais. Mas de qualquer forma, eu acho que esse motor de baixa quilometragem pode ajudar ele, não pode, Thiago? Sem dúvida alguma pode ajudar, mas eu acho que não o tanto quanto ele precisa, porque a Red Bull deve vir muito forte aqui para Interlagos, como sempre vem. Sim. Bom, vamos falar de MotoGP, que teve a etapa de Estoril esse final de semana. E Jorge Lorenzo deu um tapinha nas costas do Rossi e falou: muito obrigado, mas quem manda aqui sou eu. Rossi passou o Lorenzo no começo da prova, abriu 4 segundos, o Lorenzo veio tirando, economizou pneu, veio tirando, passou o Rossi e ainda chegou 8 segundos e meio na frente. Passeio do Lorenzo, né? Será que a Yamaha já não está começando a preparar o Lorenzo para o ano que vem, dando autoconfiança a ele? Algum equipamento melhor, alguma coisa? É bem provável. Às vezes só acha que isso tem na Fórmula 1, quem sabe na MotoGP também. Pois né? é. Além de esconder as coisas do Rossi, porque eles já estão numa hora de começar a esconder os coelhos da cartola, porque o Rossi está indo para Ducati. Exatamente. Então eles não vão pegar e abrir pro cara tudo que vão colocar na moto nova, para ele chegar no vizinho lá e falar: meu amigo, pá. Então já começou o joguinho, eu não duvido disso. Pois é. E o Rossi, o Stoner caiu de novo, né, para variar, o que ajudou... Ó, o nosso tempo indo embora. O que ajudou o Rossi... Acorda a vovó lá. a passar para a terceira posição no campeonato, e agora é difícil, a não ser que o Rossi caia, o Stoner já é o 4º lugar do campeonato e o Rossi o 3º. Só uma nota triste do dia, que faleceu Piero Gancia, que foi presidente da CBA e foi o primeiro campeão brasileiro de automobilismo em 1966. Fica aqui os nossos pêsames para a família, para o Carlo Gancia, para a Bárbara. É só uma das pessoas principais. E, aliás, quem trouxe o GP do Brasil para Interlagos também foi ele, quando era presidente da CBA, na década de 80 e 90. É isso? É isso aí. Thiago Mendonça, obrigado pela sua presença aqui. Pai. É fantástico sempre tê-lo de volta. Prazer. Espero que o senhor volte sempre que puder. Obrigado, Clebinho. Obrigado, Thiagão. Pessoal, até semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, valeu.